Vamos lá. Estou aqui com o Dr. Renato Passos. E a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo bem descontraído no sentido do que o Dr. Renato... Você formou com quantos anos, Renato? 26. Com 26 anos, mas você tinha... que ano que foi que você se formou? 1966. 1966. Então, assim, a ideia aqui do bate-papo, só para te explicar um pouquinho qual que é o contexto aqui do canal, e aí, assim, tô fazendo a primeira entrevista com você nesse sentido, é saber qual é a visão que você tem de cigarro, Renato. O que você viu naquela época, o que você vê hoje, qual é a transição que você vê de cigarro. Você já foi fumante? Já. Você fumou? Eu fumei 5 anos. 5 anos. E o que você fumava na época? Cigarro de Cigarro palha? Não, cigarro de filtro. Cigarro de filtro. Já era de filtro. Já era de filtro. Isso, na época, vocês já entendiam que o filtro ajudava a realmente filtrar alguma substância? Você acha que o cigarro era mais caro? Não. O de filtro? Ele, além de ser mais caro, ele era mais gostoso, porque o filtro tirava as impurezas, as né? As impurezas da... Ah, entendi. E você já foi sempre pro mais caro naquela época? Como é que era a visão do médico naquela época em relação ao cigarro? Porque os médicos fumavam. Pois é. O que acontecia é o seguinte, o sujeito, para ser elegante, chique e macho, tinha que fumar. Se não fumasse, não era nada disso. E os médicos, que tinham da masculinidade. Entendeu? E a gente começava a fumar de brincadeira, aquele tem todo, e até que passava a ser dependente. Era dependente, eu era dependente de cigarro. Como é que você foi introduzido ao cigarro? Foi assim, com uma vaidade. Mas alguém da sua família? Como é que era o seu meu meio? Meu pai fumava, meus irmãos fumavam, todo mundo fumava. Naquela época todo mundo fumava. Você começou a pegar o cigarro lá, você acendia o cigarro pro seu pai? Como é que era o contexto? Não, ele nunca me deu essas intimidades. Nunca. Os irmãos, às vezes, mesmo pouco. Mas com que idade isso, Renato? 16? Eu tinha 26 anos. Você já estava na faculdade, já tinha terminado a faculdade. Já tinha formado. E na faculdade, Renato, deixa eu voltar um pouquinho. E durante a faculdade, existia algum tipo de informação sobre cigarro? Não, ninguém falava nada de cigarro. Os pneumologistas, nas aulas de pneumologia, falavam que o fumo era realmente nocivo e que ia no futuro dar algum tipo de bronquite. Essa era a informação que a gente tinha. Nunca relacionada a câncer, pulmão, nada disso, não existia. E como é que foi essa migração? Porque hoje, muita gente conversa aqui, quando eu tenho bate-papos com os residentes atuais, eu converso sobre que hoje, até hoje, na faculdade de medicina, não existe uma formação em tabagismo. Não. E já não tinha naquela época, Renato. Como é que isso foi aparecendo? Como é que você foi um fumante, você fumou muito pouco? Deixa eu voltar um pouquinho. Você parou de fumar por quê? Você começou aos 26? Eu fui para o interior e lá eu era tudo. E trabalhava dia e noite sem parar, e para tirar o cansaço, eu fumava. Porque era dito que a nicotina tirava o cansaço. E te ajudava a trabalhar naquela época? Você acha? Era como eu posso dizer assim, era um amigo que eu tinha para liberar uma porção de coisa que eu não tinha. Perfeito. Tá? Era ele o meu confidente. Era ele o meu gostoso. Era ele mais uma necessidade do que qualquer outra coisa. E o que te fez largar? O que me fez largar porque eu vim a Belo Horizonte, você entendeu? Em 67. E eu tive uma crise de asma, toda vez eu fui asmático. E tive um estado de mal asmático e fui internado no Hospital São Lucas. Com que idade, Renato? Você já tinha uns 30? 27 anos. Não? Você já tinha... 27 e meio. E aí aquilo me fez tão mal que eu falei assim, eu vou botar o cigarro, o maço de cigarro no bolso, o isqueiro no bolso, não vou fumar e não vou dar pra ninguém. E foi o que eu fiz. Nunca mais fumei. Chama opinião. Exato. Você sendo médico naquela época, você não tinha, não era o que, não era podia me dar uma asma, né? Podia me dar uma asma, mas
Mas não era o que influenciou. Não era o que influenciava, porque assim, em relação com câncer, relação não, era com... muito pouco. Muito pouco. E tinha muito pouco câncer. Era muito pouco. Câncer era uma coisa na minha época de estudante, muito pouco falado. E o que tinha mais nos cânceres era câncer de estômago. E você que operava muito, mesmo na sua prática clínica, você ficou no interior, só lembrando um pouquinho, durante quanto tempo você ficou mais pro interior, que você fazia tudo na cidade? Você era 8 anos. Você ficou 8 anos numa cidade que você era o cirurgião, o obstetra, você fazia parte, você fez, você comenta que muitas vezes você encontrava com as pessoas que você fez o parto, né? Pois é, agora, né? Agora. Entendeu? Mas como é que foram esses 8 anos que você fazia? Bom, eu dividi, eu sabia que eu estava jogando uma parte da minha medicina fora, então eu resolvi ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, como meu pai me ensinou, ou trabalha ou rouba. Eu não aprendi a roubar, tive que trabalhar mais. Eu tive lá 5 anos sem férias para poder comprar a primeira fazenda. Entendeu? O que você fazia lá, Renato? Como é que era a sua rotina naquela época? A rotina na época eu morava numa cidade. Desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. Então você se formou com 26, e aí como é que você foi chegar no interior? Qual foi por opção? Não, que você... eu tive um acidente de automóvel 30 dias antes da formatura. Quebrei dedo, quebrei pé, quebrei cara, perdi 2 dentes e tal. Um dente tracionado aqui assim. Morava na República que eu formei. Você não estava fumando dirigindo não, né? Não, nessa época eu não fumava. Não fumava. Então, na República que eu formei, eles me deixaram viver lá de favor uns 15 dias. Porque com o acidente eu perdi os empregos, os serviços, os trem todos. Inclusive uma bolsa de estudo que eu ia para o John Hopkins Hospital. É? O que eu ia fazer lá aleijado? Como é que eu ia operar com uma fratura interarticular? Certo? E você ficou recuperando na casa dos... Na bolinha, né? Na vontade, na amargura, na necessidade. Entendeu? E o que eu sabia operar, eu operava. O que eu não sabia, abria o livro lá na sala mesmo e aprendia. Porque o lugar lá era tão ruim que não tinha água, não tinha luz. Se eu quisesse operar à noite, eu tinha que ligar um gerador diesel para botar o motor diesel para fazer um gerador, gerar luz para eu operar. Mas era assim que eu vivia. Mas aí depois que você se recuperou, você já tinha, faltava 30 dias para você se formar, você formou e foi. Fui. Tá. Você não teve nenhum convite lá, como é que foi? Não, o Jairo apareceu lá e me pediu para ficar no lugar dele 30 dias. Onde era? Que lugar que era? Almenara. Almenara. Onde que fica Almenara? Só para no médio de Jequitinhonha. O fim do mundo, o lugar mais pobre do mundo. Quantos habitantes naquela época? 5 mil. Aí agora, ele te chamou. A periferia era grande, né? Eu operava 14 municípios periféricos. Não tinha outro. Eu era o bom porque aí não tinha outro. Entendeu? E tiro, facada, acidente ofídico, cortar perna, era o diabo. Mas como é que era a sua rotina? Então você chegou lá com 26, 27 anos. Fui morar no hospital. Você morou no hospital? Bom, primeiro eu cheguei numa pensão na praça, que era tão boa que para a gente tomar banho tinha que comprar uma carga de água que vinha no jumento, botar na caixa d'água e abrir, mas o chuveiro... Você mesmo que colocava essa carga d'água? Não, aí eu pagava, mas morava. O chuveiro era só o cano, porque não tinha o chuveiro, tá bom? Era assim que a gente tomava. E aí você apertava o mequetrefe lá para abrir e fechava? Exatamente. E era tão perigoso lá, que a pensão tinha 4 janelas no frente da rua, ao resto da rua, e o trinco tinha sumido e estava fechado com a caneta Bic. Nossa, era perigoso, né? Entendeu? E aí foi uma dificuldade para aprender a comer o que eles comiam, né? Por quê? Comia carne de sol com azeite de dendê e aquele me dava uma diarreia desgramada. Não tinha batatinha para comprar, não tinha nada. E como é que chegou a sua fama lá? Chegou o doutor aqui que vai ficar no lugar? Não, pelo contrário, né? Porque no interior tem 2 partidos, o PSD e o DN. Não tinha jeito naquela época. E eu então fui apresentado ao cacique do lugar, que Deus o tenha, doutor Hélio Rocha Guimarães, meu padrinho, meu amigo, me ensinou, me apoiou.
Mas ele era o cacique porque o que que ele era? Além de rico, político, Mas ele era político, prefeito. ele era o prefeito de Almenara. Era prefeito de Almenara. Você entendeu? E aí as mulheres não faziam exame comigo porque eu era muito moderninho, muito novo. Entendi. Então lá... Para a mulher... E o exame ginecológico chamava exame de ousadia. Ó. Não podia fazer exame de ousadia. A gente está falando de que ano, Renato? Você formou em... 1966, 67. 66, 67 foi quando você chegou em Almenara. Eu cheguei em 66, Tá dia bom. 20 de novembro. 20 de novembro de 66. Pois é. Eu quero saber essa narrativa, assim, onde que você chegou. Você foi conversar primeiro com o coronel lá. Não, com o coronel Osasco. Olha, eu era... E prefeito. Eu vivia numa pindaíba tão grande quando eu tive o acidente, que para ir para lá, a minha noiva me emprestou o dinheiro que eu não tinha. Então eu fui lá para ver que diabo é que eu estava passando fome. E mesmo. o que aconteceu com o médico que pediu para você substituir? Por que ele falou para você? Quando ele chegou lá com o menino operado, o povo não deixou eu sair. Tá. Porque eu operava porque eles não operavam, né? Tá. Não, mas digo, quem pediu para você ir para lá, para Almenara? Foi em Belo Horizonte, Foi né? aqui em Belo Horizonte, na República do Esqueleto. E aí ele falou assim, ó, eu vou ter que ficar para cá, para Belo Horizonte, você não quer ir para Almenara? Ele falou? Não. Ele chegou a te falar o que você ia encontrar lá? O Rafael Bessa, meu cunhado, Ah. que trabalha com você no hospital Pronto Socorro, falou que você é muito bom de serviço. E eu estou precisando de você lá em Almenara, porque eu vou operar meu menino de visão plana. Eu falei, mas eu aleijado assim, não, tudo que você fizer lá tá bom. E foi isso assim, o que fizer tá bom. Aí você pegou o dinheiro... Eu tava passando fome. Você pegou o dinheiro com a sua noiva da época? E fui lá de avião, era um Douglas DCT. Você tá falando sério? Tô. Você foi de avião, Renato? Fui Eu não de avião. imaginava. Era um quê? Como é que era? Um Douglas DCT da Varig. Quantas vagas no avião? Quantos Eu assentos? não lembro, não. Eu tinha tanto medo daquilo. E aí? Eu sentava em cima da asa e ficava vendo o parafusinho tremer lá na asa. Deixa eu te perguntar outra coisa. Por que de avião que você foi? Quanto tempo daria pra você ir de... Porque se eu fosse de automóvel, era 24 horas na estrada, fora as paradas, né? E o próprio cara que te indicou lá falou, vai de avião pra... Vai de avião, porque... Ele já fazia isso direto? Eu tava aleijado do pé, com o pé quebrado. Entendeu? Então foi uma outra história à parte. Foi, Você né? nunca não sabia dessa do avião, não, Renato? Mas o mais chegar lá Foi a sua primeira vez de avião? Foi. E aí, como é que foi? Não, foi a segunda. Foi A a primeira segunda? foi mais dolorosa. Foi mais? Eu conto um conto no livro do avião, muito chique. O Dr. Renato, ele é escritor. Hoje você tem algum cargo lá na Sobranos, na Sociedade Brasileira de Escritores? Não, eu sou ex-presidente da Sobranos Nacional. Então ele está escrevendo mais um livro, né? Porque ele já tem 2 ou 3 já na coleção. 4. Né? 4 na coleção. E agora vai vir um de contos aí. Depois a gente conversa sobre isso. Mas me fala dessa história do avião. Aí eu cheguei no aeroporto, era de terra. Vê aquele poeirão. Onde? Mas já era no local onde é? Aqui em Belo Horizonte, não? Não, vai lá em Almenara, quando eu cheguei em Almenara. Aí o avião descia, aquele poeirão. Pá. Aí quando o poeirão assentou, tinha um povão vendo o avião. Descer. Porque aquilo era festa. Então, pois é, quantos aviões subiam quando descia? De 15 em 15 dias. Renato. Então você esperou para ir do avião ainda, você não pôde ir no... Não tinha, não. Entendi. A gente comprava a passagem aqui no Cine Caiaca, aqui na Avenida 7, na Praça da 7. Era um livreto assim, veludado. A passagem? Era. Que legal, Renato. Era chique. Era chique, imagina. E você pagou uma fortuna, tanto que sua noiva... Você chegou a pagar sua noiva depois, não? Paguei com muito mais do que isso. Né? Tá Entendeu? certo. Casei com ela, aquele trem todo. Mas qual foi a sensação lá do avião? Como é que foi? Quando o avião bateu lá no chão, assim que voou aquele poeirão, eu falei, nossa senhora, não morri. Não morri. Beleza, me conta essa história aí. Chegou lá, tinha alguém para te receber? Esse cara tava Tinha lá? uma casinha lá com um quiosco. Quiosco é aquela casa que você puxa uma bandeira de palha em cima, vira café, tal, aquele trem todo. Aquilo era o salão de visita do aeroporto. Nossa. Aí eu desci lá com uma malinha arrastando as pernas e procurei um táxi. Eles nem sabiam o nome da palavra táxi. Não tinha Uber naquela época? Não tinha nada.
O que tinha lá era um jipe. Ah. Um jipe que levava o povo do aeroporto para a cidade. Mas você chegou no quiosco lá e tentou um táxi, me arruma tinha. alguma coisa que eu quero ir pro centro. Você não tinha onde ficar, você não tinha... Não tinha nada. Aí Desbravou mesmo, isso dentro de Minas Gerais, mas uma cidade bem pequena, você foi desbravar, porque não tinha nada. Como é que você entrou em contato lá com o local? Já tinha... Não, mandaram, eu fui. Você Não conhecia nada, não conhecia nada. Você não teria conhecia ninguém. contato com a sua família aqui? Não. Não, Bem lá difícil. falava num rádio amador, com Rádio as amador, esse que eu queria baterias saber. ligadas. Aham. Mas eu cheguei lá e queria um carro, um trem para ir para a cidade. Me apareceu um jipe, sem capota, sem cadeira. A gente sentava em cima do tanque de gasolina e olhava pro chão assim e a terra tava passando, né? Tipo dos Flintstones lá, que o cara ia com o pé... Não tinha nada, sei lá, você botava o pé na beirada, aquele trem todo. Aí com a malinha segurando e trepidava pra caramba, né? Era aquela costeletinha, porque era uns 100 quilômetros da cidade. Uhum. Aí eu cheguei na cidade e fui para a pensão do Pacheco, do finado Pacheco. Entendeu? Era lá que eles estavam me esperando. Tá. Aí quando eu cheguei lá, mais de tarde, apareceu o doutor Hélio, aí num carrão, uma rural zona, me levou para conhecer o hospital. Boa, essa história eu quero conhecer. Você entendeu? Eu cheguei lá, era um casarão assim, tudo aberto, né? Cheio de gente, mulher passeando com menino, que era o ponto chique da cidade, era o hospital, né? E ele era grande. Como é que chamava o hospital? Deraldo Guimarães, entendeu? Mais um tiquinho apareceu um outro médico nordestino, o doutor Colimério Amorim. Para te receber também. Não, para me conhecer, né? Porque lá não tinha esse negócio de querer nada, não, porque era um para cada um e deu para todos. Currículo, né? Lá, nada. Então, lá você vem amanhã cedo. Eu cheguei lá na manhã cedo, vestido de branco, né? Já fui um espetáculo lá. Foi a única mudinha de roupa que você levou, não? Na malinha. Na malinha. E um sapato branco novo. Novo. Esse tava novo. Aí eles me levaram lá e de manhã cedo tinha os clientes, não tinha papeleta, não tinha nada. Tinha enfermaria com 24 leitos. 24 leitos, caramba. 6 quartos e 3 apartamentos. Nos apartamentos não tinha ninguém. Era um casarão. Era um casarão. Né? Cimentado, lá tinha luz. Mas quando, tinha gerador lá? Quando ligava, o gerador é de lá. Então, eu cheguei lá, me levaram lá para dentro para a sala de cirurgia. Realmente a sala de cirurgia era uma coisa de cinema. O Jairo, que era assistente do Clóvis Salgado, levou o modelo para lá e fez. 2 salas de cirurgia. O que ele tinha? Uma luz, né? Não, tinha holofote, tinha material, tinha tudo que você precisasse que eu tinha aqui. Era a sala de parto que eu usava. A cirurgia lá de vez em quando. Como é que era a parte de asepsia, assim? Não, todo mundo entrava tinha um autocloves. Autocloves, que era velho, né? Atualmente é autoclave. Que fervia lá, as coisas eram esterilizadas. Mas era em líquido ou era estufa, assim, só que não, era água fervida mesmo. Você entendeu? E seringa tudo de vidro na época, né? Tudo, reutilizável. Né? Tinha berçário, que o Jair era ginecologista, ele fez pra ele, né? Ele era gineco. Que era o que mandava, né? Tinha que ter eu fazia cirurgia, algumas, né? Jair do Cavalhais Câmara. Aprendi muita coisa com ele, viu? Cirurgia ginecológica, ele me ensinou. E me levaram numa salinha, na sala do obstetra. Aí aparecia de tudo. Era mordida de cobra, era abscesso na mão, era braço quebrado, era dedo quebrado, aquele trem todo. Você tinha aparelho de raio-x lá? Tinha um raio-x até com uma radioscopia, até boa. Né? O raio-x eu levava o braço e olhava. Você entendeu? E abscesso era o pau que rolava, chegava uma mão lá desse tamanho. A pessoa ficava lá no interior, ficava juntando lá. O capial não cutucava a faca, deixava lá. Entendi. Então era a terra do tétano, né? Lá tinha posto de saúde, lá tinha tem todo. O que você, como é que eram os atendimentos assim, então? Quantos atendimentos você tinha lá por dia? Não, aí eu comecei devagar, né?
Aí doutor novo, a pobreza toda foi para lá. Uhum. Aí eu comecei a organizar o hospital. Primeiro eu fiz uma secretaria. Aham. Para entrar lá tem que passar aqui. Segundo, parto domiciliar eu não faço. Porque ninguém ia pro hospital para ter menino. Aham. Eu não faço, não precisa me chamar que eu não vou e não fui, nunca fui. Nunca foi, ótimo. Você tá Nem entendendo? quem Não. tinha dinheiro lá, né? Não é nada não, era no hospital. O hospital tinha que render alguma coisa. Aham. E quem é que pagava as contas do hospital? Como é que A era naquela época? prefeitura, o Estado, muito mal, toda a vida foi. Você Depois mandava essa documentação toda, então você passava e Quando vocês eu repassavam comecei, da aí teve um laboratorista, Dr. Wilson Benevides, que tinha um laboratório pequenininho, mas foi crescendo à medida que ele foi O crescendo. que você tinha de laboratório lá? Hemograma? É um básico. Exame de fezes, Aham. hemogramas, tem Aham. tudo, tá. Colesterol era uma delicadeza, né? Ninguém ligava para aquilo. Imagina, não tinha a menor Não ideia. tinha nada, nada. Aham. O sujeito morreu ou de fome, ou de velho, ou de tiro. Uhum. Você entendeu? E eu comecei a botar papeleta. Se eu pus papeleta nos leitos, eu tinha que anotar a prescrição. Aham, aham. Quem Você tem também meio- era responsável pelos leitos, pelos Não, Você eles fazia me- tudo Não, de hospital? eles no médico, me no deram um consultório no hospital, um médico. Tá, quarto, tá. para que eu cuidasse das urgências dos doentes internados. E foi nessa época que você mudou para o hospital? Nessa Sim. época eu mudei para o hospital. Tá. Aí você já Tá, ficava lá dentro, então, era a verdadeira residência. Para sua. ninguém ser chamado, né? Porque eles eram ricos, eu não era. Entendi. Né? Aí o Jair chegou e o povo não deixou eu vir embora. Quando É, entendi. porque eu tinha que vir. Você já estava morando lá também, Eu né? tinha que Quantos vir. dias? Você ficou lá um mês? Não, eu fiquei lá 14 dias. 14 dias cobrindo. Porque eu tinha que vir para Belo Horizonte. Eu tinha feito CPUR, eu tinha que vir receber a minha patente. No dia 4 de janeiro de 77. Você voltou de avião também? Não, aí eu já voltei de ônibus, com uma peleia. Eu não tinha para quem pedir o dinheiro. Aham, aham. Entendeu? Eu passava ainda por. E quem te Diamantino. pagou lá? Foi o Jairo que te pagou? Não, Só lá ele? não tinha pagamento, era Não? o cliente. O cliente pagava. Ah, Era o cliente, ou era indigente ou particular. hum. Não tinha dois termos. Certo? Então eu fiquei lá e tal, vim, busquei o troço. Minha noiva nessa época, eu fiquei noivo para segurar, né? Porque eu não ia viver naquele mato lá Aham. sozinho. E aí ela veio com você? Não, Não? só Ela depois ficou de em- casado, 6 meses depois. Tá. Aí nós ficamos, eu fiquei lá, Aí você voltei, voltou? Ah. voltei, já comprei um Fusca, Pra poder ir e vir. fiado do meu irmão, Rinaldo, Tá. um Fusca azulinho. Em quanto tempo você conseguia vir Como de eu Almenara tinha- pra BH? Quando eu naquela tinha época? batido, tinha tido a batida do carro, eu não tinha coragem de pôr a mão no carro. Entendi, Então um candidato a cunhado meu veio me trazer, entendi. tá? No Fusca 64. E eu comecei a dirigir o carro, aquele trem todo, quando eu voltei. E já foi uma beleza, né? Porque a Rio Bahia chamava a rodovia da morte. Da morte, PR-116, né? O caminhão passava em cima da gente, Aham. aquele trem todo. Você entendeu? Sempre foi com emoção. E quanto tempo fazer esse trajeto, Renato? Quanto tempo demorou? Era 19, 20 horas na estrada. Você parava Porque onde? chegava em Ipatinga, a estrada era de terra. Nossa. Quando chovia, tinha que botar o carro numa prancha da estrada de ferro para ir para Valadares. Entendi. Isso tudo eu passei. Nossa. tudo. A estrada- Sozinho, né? Você, a estrada Sozinho. e a ajuda dos caminhoneiros ali. E a vontade de subir na vida. Tá. Aí fui lutando, fui fazendo, fui melhorando. Entendeu? Comecei a fazer umas amigdalectomia, que eu sabia fazer. Ah, Né? Comecei a operar apendicite, comecei a cortar perna de cobra, Você comecei começou a fazer- cesariana, que eles não fazia só quando o Jair estava e lá. quem te ajudava, Renato? Eu treinei a dona Vavá, Então, a enfermeira, porque eu não podia contar com ele. Sim. Mas aí quando você voltou de novo, depois que você pegou o negócio do CPR, você já voltou pro hospital de novo. Você Voltei morava pro no hospital. de novo e montei um curso de enfermagem. Fui ensinar as moças que tinham pendores para ser enfermeira. Aham.
Era enfermeiro, mas na verdade era um técnico, ou menos de Sim. técnico, Aham. ajudante. E a coisa foi aumentando, porque nessa época chegou lá o Fundo Rural, que era uma ajuda do assistência ao produtor rural. Uhum. E o DR resolveu fazer a ponte, que a gente atravessava o rio de balsa. Balsa era um canoão dos gramados, que eu punha meus bens todos lá e ficava rezando para sair do outro lado. Quanto só tempo desde funcionava balsa? na época da seca. E era para atravessar um trechico, né? Era 500 metros 500 de metros. rio. Aham. Entendeu? E era aquela dificuldade, mas as coisas foram se melhorando. Aí eu já botei um chofer lá para tocar o gerador, aquele tempo todo. Quando foi em julho, eu vim casar. Vim casar, eu ia casar em julho. Em junho, fim de junho, eu vim casar. Nessa época, eu já tinha ganhado um bolo de dinheiro desse tamanho assim. Por quê? Porque eu era o Com a particular. cirurgia. Com a cirurgia. Consulta que ele tem, né? Eu fiquei famoso, eu resolvi o que ninguém resolvia. E pagavam direitinho naquela época? Pagava. Cobrava antes. Já cobrava antes. Porque Você já quem tinha era- uma pessoa da secretaria que fazia isso para você. Exatamente. E aí você dividia o bolo. Primeiro auxiliar, para quem... O serviço cirúrgico era dividido irmãmente pelos 4. Aham, Quem dividia era eu. aham. Então todo mundo mandava Ganhava. o serviço Aham. cirúrgico e ganhava. Aham. Eu fazia, E aí dividia... o Jairo me ajudava, o Colimério me ajudava. Você entendeu? E a Quantos coisa foi- médicos, né? O Jairo chegou a ficar lá? Ainda Ficou mais ficou? 3 anos, depois Mais ele 3 veio anos. embora. E, eu e fiquei aí, sozinho. e quem ficava de médico lá? Só você e o Jairo? Eram os dois ou tinha mais Eu, alguém? o doutor Hélio, o doutor Colimério e eu. 3 médicos. Eram 3. O Jairo veio embora. Entendeu? E só foi juntar mais alguém para ajudar vocês lá? Porque aí você Era começou a tocar estudante, tudo, né? Estudante da Só Bahia, estudante. no fim do ano ia lá aprender alguma coisa para Aham. ensinar. E toca o pau pra cá, toca pra cá. Mas eu vim casar e eu ganhei um bolo de dinheiro assim, ó. E cheguei aqui, como minha promessa, fui para Divinópolis. Cheguei lá e falei, mãe, aqui, ó, o que eu te prometi está aqui, o primeiro dinheiro que eu ganhei. Aham. Aí ela contou, dividiu no meio, passou a mão a mim, vamos ali. Aí fomos no Santuário de Santo Antônio, ela botou metade do dinheiro que eu ganhei no pé de Santo Antônio, que era a promessa que ela tinha feito. Tá, aham. Você entendeu? E eu falei, pô, Santo Antônio ficou feliz, hein? eram uns 2 contos e tanto. Ó, Né? Aí eu vim, ajeitei o casamento, nós casamos. casou onde? Eu casei na igreja da Boa Viagem. Mas onde é? Aqui? Você casou em BH? Em BH. A família dela toda era Toda daqui, aí. né? Aham. E aí, um casamento aqui num calorão desgramado. E daí eu fui. Você tirei já tinha férias. casa lá? Ah, você tirou férias para Tirei ajeitar a férias. vida lá, né? É, tirei férias, fui conhecer Mar em Santos, Ah, boa, boa. né? Belíssima cidade. E provei a água para ver se era salgada mesmo, Aham, né? você não conhecia Igual todo mar, né? jacu faz, né? Aí depois nós fomos ver Monte Serra, depois eu fui para São Paulo, fiquei naquele restaurante, naquele hotel, como é que chama? Chicão. De lá fui pro Rio de Plaza, Janeiro. sei lá. É, Na aí época fui pro nem- Rio de Janeiro, pro Sheraton, tararé. Você já estava com dinheiro, já tinha ganhado um bolão de dinheiro, metade pro santo, mas a outra metade ficou pro você. Ficou para eu gastar. Aí casei, botava... E quando você voltou para Almenara, você já tinha casa? Na lua de mel. Mas você já tinha casa, aí Eu você já saiu tinha- do hospital, né? Nessa Antes de você casar, você já tinha... já tinha arrendado a casa da dona Docha. Ah, perfeito. Então você já estava Tá, tudo certo. eu era tão bom de dinheiro que os móveis tudo é de segunda mão. Mesmo minha cama é um guarda-roupa. Tá ótimo, né? Para começar foi bom. Nossa. Mas a casa era arrendada, não era sua, você Não, alugava. era arrendado. Aham. E moravam os nordestinos lá. E lá em homenagem tinha uma peculiaridade. Eu acho que o povo lá era muito enjoado, não gostava muito de merda. Então os banheiros eram tudo no fundo do quintal. Ah, Então pra gente fazer xixi à noite tinha que sair na tinha que sair. Aham. tá? E a minha ex-mulher tinha um medo de sapo e ela ia saindo e gritando, os vizinhos subindo no muro para ver o escândalo, o que era o sapo. Você decidiu construir um banheiro dentro de casa. Não, não era a minha casa, né? Aí eu saía pegando o sapo, botando num saco
Era a mijada mais importante da noite. Bom, aí me chamaram para atender o homem mais rico do lugar. Ah, isso aí. Tem que ter alguma virada aí na... Tem, porque Na história. eu tinha tomado um tiro no pé e a ferida não sarava. Você foi na casa dele. Aí eu fui na casa dele. Foi lá que eu conheci o Edivaldo de Souza Figueiredo, que foi meu amigo, meu mestre, tudo mais na minha vida. Eu cheguei lá, porque eles não acreditavam em clorofenicol. Aham. Só dava penicilina, sulfa e olha lá. Eu já cheguei lá com o clorofenicol, né? Terramicina, tem tudo. E sarei a perna do homem. Aí o doutor Hélio virou para mim e falou assim, não dá conta a ele não. Ah. Fala que é de graça, que é pedido meu. Ó, recomendação Ele do... me deu 10 vacas. Naquela época era um dinheirão que eu nem sabia falar. E você nem tinha fazenda, né? Não, mas... Ficou lá por enquanto. Mas foi a semente... O meu amigo levou as vacas para a fazenda dele. Ah, perfeito. Ali em Almenara mesmo. Aí eu falei assim, aqui o que manda é vaca, né? Começou a... Lá o ditado era monocultura. Era o ditado, que bicho que mira para trás e põe uma para frente. Então, E lá tinha um modelo, quando você queria puxar saco, agradar, não sei o que, dava uma bezerra. Mas se você fosse buscar a bezerra. Então esse meu amigo mandou fazer um ferro, dava a bezerra, ferrava, e aí ela crescia, virava vaca, né? Aí nós juntamos isso tudo e foi a outra história que eu comprei a primeira fazenda. Foi assim que eu voltei para cá. E quando eu voltei para cá em 78, eu voltei para Santa Casa, tinha que fazer residência médica. E no meu tempo tinha isso não. Então eu tive que fazer Mas você teve que fazer residência para poder ir para o hospital, para poder... para ser cirurgião no 10º andar de Santa Casa. Isso em 1978. 78. Eu fiz mas aí cirurgia geral. Mas aí você não deixou de ter as fazendas. As fazendas, né? Tinha 3 fazendas. E aí você ficava indo e voltando, mas seu grosso ficava em Belo Horizonte. Aí você largou Almenara mesmo de... Não, eu vendi a fazenda porque divorciou, né? Ah, tá. O motivo... Sim. Porque as fazendas nós vendemos e acabou meu vínculo com a terra lá. E aí em 1978 você voltou para BH. Voltei para BH. Então você ficou 8 anos, 8 anos. uns miolinhos aí. E aí em 78 você veio fazer residência? Vim fazer residência, né? De cirurgia? De cirurgia mas e coloproctologia. Mas com uma baita de uma experiência que você já tinha. Aí eu comecei a operar as enfermeiras de perinoplastia, de queda de bexiga, esses tempos todos. E foi ganhando uma famazinha. E você nunca mais voltou? Aí você sempre ficou em BH? Não, eu voltava quando eu ia para fazenda. Sim, mas depois... você não clinicava, porque você era fazendeiro, né? Lá em Almenara você era fazendeiro. Não, porque gratidão de doutor não existe. Você é muito bom lá na terra. Saiu... Acabou, né? Exato. A gratidão é essa. Já foi. Já foi. Já cresceu, você já usou. Nunca um cliente, não mandava cliente para mim, nada. Tá. Mas foi muito bom, não tenho segredo, não tem coisa nenhuma. Até que em 1975 eu vi um filme do Carteiro do Poeta. Me encantei com o romantismo do Carteiro. Comecei a escrever. Ah, foi aí que você começou a escrever, em 75. Não, isso aí foi em 80. Ah, 80. Mas eu já tinha mais ou menos engrenado a vida aqui. Né? E a vida continua. A história que você tinha lá como cirurgião, você não pegava muito câncer? Não tinha. Não tinha. Você não lembra de tocar, por exemplo, uma obstrução intestinal, era um câncer? Alguma coisa assim? Não, o que tinha lá era nó na tripa. Então, e na nó na tripa não era, era mais era bolo de lombriga. Entendi. O que era bolo de lombriga. Entendeu? Era o que tinha lá. E quando que você começou? Diabetes era raríssimo. Entendeu? Hipertensão arterial, todas elas molinhas, todo mundo tomava remédio. Remedinho já baixava rápido. Você entendeu? E não tinha urgência cardiológica. Nada, né? Nada. Não tinha, você não via infarto daquele... Você só foi... Quando que você começou a ver essas doenças crônicas maiores, assim, aqui o câncer? Em Belo Horizonte. Tá. Grande centro. Na Santa Casa. Tá. E que época era?
Mas de 80 para cima, de 80 pra 78 para cima. E começou a aparecer as especialidades. Porque eu, para operar, eu tinha que fazer um pré-operatório. E o pré-operatório tinha um exame cardiológico. O anestesista fazia. Perfeito, já tinha tinha uma estruturação. E como é que era a história do cigarro no hospital? Era completamente liberado, né? Liberado, todo mundo fumava. Fumava tranquilamente. Ou era de palha ou era branco. Fumava no centro cirúrgico também? Não. Como é que é? Não, isso eu nunca deixei, não. Não, nunca teve. Centro cirúrgico é outra banda do hospital. Mas o cigarro era totalmente liberado, né? Liberado. Porque você foi diretor de hospital, né? Você foi diretor de hospital. Fui. Né? Então, assim, você também tinha essa coordenação. Sim, eu fui diretor do hospital lá enquanto eu estive lá. Você entendeu? Porque o DR foi montar a ponte e levou para lá o serviço de medicina do DR, eu fazia. E eu tinha que vir uma vez por ano para receber aqui. Era na cooperativa ali naquela avenida perto do parque. Quer dizer, e eu ia na Santa Casa, eu via como é que a coisa estava começando a funcionar. Você entendeu? Já tinha os lampejos de ultrassom, lampejos de endoscopia, que ninguém sabia o que era H. pylori, não. Aquilo era tudo novidade. E o cigarro era chique, né? Cigarro era chique. Como é que você vê hoje, Renato? Qual é a sua visão hoje você que viveu todo esse caminho? O cigarro era bom, o cigarro fazia bem, ajudava a trabalhar, era o glamuroso. E aí, como é que você vê esse caminho todo até hoje? Por exemplo, hoje você ainda clínica, né? Você faz clínica médica. E aí, como é que você vê o cigarro hoje? Você, por exemplo, você aborda fumante? Você... Demais da conta. Mas você trata fumante? Trato. Você trata fumante? Trato fumante. Primeiro eu ensino para ter opinião para parar de fumar. E segundo, não há tratamento de parar de fumar sem um calmante. Eu dou. Porque todos eles são ou agitados ou deprimidos. O fumante ou é um agitado ou um deprimido. Ele arranja desculpa para tudo. E o cigarro é uma grande desculpa. E o que você fala para o fumante? Eu falo que ele não fuma, que ele vai morrer mais cedo. Eu falo para ele, faça um susto, eles vão morrer em cima de uma poça de catarro desse tamanho. Credo, mas não para de fumar. Não para de fumar. Na sua visão é difícil tirar o fumante do cigarro? Não, eu acho que já melhorou muito. O que melhorou, Renato? A quantidade de fumante. Tá. Já diminuiu demais. Você entendeu? E primeiro, ou segundo, ou terceiro, que você quiser falar, o sujeito só para de fumar quando ele é bem tratado ou que ele tem opinião. Vou parar de fumar, está me fazendo mal e não fuma mais. Fora disso... Você acha que hoje tem remédio para tratar? Olha, dizem que tem, mas eu não conheço. Não conhece? Você não usa medicamento não. Na sua prática clínica? Eu não conheço. Perfeito. Então beleza, né? Mas só para agradecer aqui a sua entrevista, doutor Renato Passo, que tem um histórico de vida aí que acredito que foi muito interessante conhecer algumas histórias. E vamos fazer uma outra, tá? Depois ele tem tanta história para contar, tanto conto. Mas agradecer essa visão em relação ao tabagismo, a gente faz. E aqui fica uma homenagem nossa ao doutor Renato, que tanto contribuiu aí para saúde nesse Brasilzão nosso aí. E a gente vai continuar conversando numa próxima oportunidade. Muito obrigado, Renato. Para finalizar, todos cantam sua terra, também vou cantar a minha, nas débeis cordas da lira, hei de fazê-la rainha, hei de dar-lhe a realeza, nesse dom da natureza, onde esmerou-se a mão enquanto tinha. Isso falhou. Obrigado, Renato.